sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do Grupo de Pesquisa Hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas Públicas. Nós falamos no primeiro encontro sobre o positivismo jurídico e a influência na hermenêutica do direito administrativo e abordamos aí a obra do autor Antônio Castanheira Neves. E hoje, na mesma linha, seguindo a mesma lógica de abordagem desses estudos por uma óptica da administração pública, como o dever de administração pública concretizar direitos fundamentais como interesse público, e não mais aquele dever de realizar o bem comum da coletividade administrada. É uma tentativa de densificação do conceito de interesse público. Nós trazemos hoje, então, no segundo encontro, o tema a lógica da razão jurídica e a vinculação administrativa. Será que o direito possui uma razão jurídica, lógica, que possa dar base para a interpretação, para a criação do direito e para a sua interpretação com segurança jurídica? Essa é uma pergunta que eu já faço de plano. E outra pergunta, partindo de que sim, né, de que essa resposta seria uma resposta afirmativa, a administração pública, na interpretação do direito, estaria vinculada a essa lógica, essa razão jurídica? E qual seria essa lógica e essa razão jurídica? Eu trago dois autores aparentemente antagônicos, Lorival Faustino Villanova, com o livro Escritos Jurídicos e Filosóficos, volume 1, só a parte introdutória sobre o conceito de direito, e depois trago um artigo de Dworkin, que ele indaga, seria ou é o direito um sistema de regras? Foi ali que começou o debate do Dworkin com Hart, né, que nós vimos na aula passada, para que Dworkin afirmasse categoricamente que seria preciso levar os direitos a sério, e daí é reconhecer que o direito é permeado por princípios ou por valores, né? Lorival Villanova, pelo contrário, ele é do positivismo lógico, é esse positivismo kelseniano, com alguns pontos assim de respostas que ele buscou dar às críticas que Kelsen recebeu no Teoria Pura do Direito e tentou aprimorar, né? E eu considero um dos maiores filósofos que o Brasil já teve. Ele nasceu em 1915, faleceu em 2001, foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco e foi consultor-geral do Estado de Pernambuco e procurador também geral desse Estado. Tudo que vocês encontrarem de Lorival Villanova são escritos atuais. Tudo que vocês virem serve para os dias atuais, para os dias de hoje no direito. Eu trouxe a introdução, o conceito de direito. Qual é o conceito de direito? Que é a parte introdutória desse livro. Esse livro não foi pensado por Lorival, é uma coletânea de artigos, e o conceito de direito, ele foi escrito, foi publicado em 1947. Então já tem o quê? Tem bem mais, né, de meio século. Porém, atual. O que Lorival Villanova busca trazer com o texto dele, que é um texto, como eu disse, ainda necessário aos meios acadêmicos estrito sensu. Então, bem, o que o Lorival Villanova fala nesse conceito de direito? Ele busca trazer para a gente, ele busca demonstrar que o real, o mundo real, ele não é apreensível por linguagem nenhuma humana. E há, mesmo assim, a necessidade de definirmos o conceito de direito. O ser humano funciona por meio de uma visão cartesiana, de decomposição analítica do todo, para que possa compreender aquele objeto já decomposto. Então, diz Lorival Villanova, e isso não é só dele, vários autores tratam disso com esse viés, que é impossível para o humano apreender com dois S, tá? O real. Nós não conseguimos apreender o real. Quando nós estamos observando um objeto,
aí eu digo objeto no sentido de coisa, não objeto no sentido que ele coloca aqui no texto, quando nós estamos observando uma coisa, um objeto, nós não conseguimos saber a verdade, a totalidade do que é aquela coisa. Nós não conseguimos, o humano, o ser humano, ele não consegue definir o conceito por completo da coisa observada. Daí a necessidade e a preocupação de Lorival Villanova em colocar uma definição, em trazer uma definição do conceito de direito. Ele traz até logo no início da obra dele, ele fala o seguinte, olha, assim como a linguagem da geometria é incapaz de apreender o espaço, a geometria com sua linguagem, a geometria plana, a geometria espacial e qualquer outra forma de descrição matemática é incapaz de aprender o espaço. Do mesmo modo, a ciência do direito é incapaz de aprender o direito. Certo? Isso ele já começa os escritos jurídicos e filosóficos sobre o conceito de direito, dizendo isso. Olha, a linguagem humana, o que ele quer falar com isso? O que ele quer trazer para nós com essa informação? Que a linguagem humana ela é um artifício do real. Ela é uma artificialidade da coisa, do objeto coisa aqui, né, no sentido de coisa, daquilo que se apresenta no mundo real. E quanto melhor for essa linguagem, mais preciso será a apreensão parcial da realidade. Mais preciso. Então, aqui nós já reparamos, quem estudou fenomenologia, nós conseguimos reparar que ele tem uma ancoragem fundamental de sua teoria em Husserl. Quem foi Husserl? Husserl foi aquele autor que criou a fenomenologia. Diferente da fenomenologia de Kant, mas a fenomenologia como ontologia primária, ou ontologia primeira. E Husserl foi professor de Heidegger. Só que Lorival não vai para Heidegger, ele vai para Husserl. Ele não vai para o útil da coisa, mas ele fica ali nas lições de Husserl de fenomenologia, e Husserl tem ancoragem fundamental em Platão, a teoria ali do mundo das ideias. Mas voltando aqui para Lorival Villanova. Então ele fala isso, num aspecto fenomenológico husserliano, que é impossível para o humano, com a sua limitação de racionalidade, sua limitação de percepção e também, por causa da sua limitação de linguagem, aprender a coisa por inteiro. É inimaginável. O que fala Wittgenstein? Wittgenstein também ele influenciou Lorival Villanova e todos do positivismo lógico, né? Wittgenstein fala o seguinte: o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Essa é uma frase bem conhecida, sempre falo isso para vocês aqui, né? O limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Então, eu só consigo viver no mundo que eu consiga descrever, que eu consiga perceber e dizer o que é. Esse é o meu mundo. Às vezes há coisas aqui ao lado da gente que a gente não percebe, porque eu não consigo descrever. Wittgenstein, e é o que o Lorival Villanova aplica para definir o conceito de direito. E ele fala o seguinte, agora usando a palavra objeto como num sentido estrito. Cada ciência positivista, e o direito é uma ciência jurídica positivista, cada ciência tem que se deter, tem que se preocupar com um único objeto. Se nós tivermos 2 objetos, nós vamos ter 2 ciências. 3 objetos de pesquisa, de investigação, nós teremos 3 ciências. Então, o fato social, o fato real, o mundo real, ele pode ser objeto olhado por determinada óptica da antropologia. Ele pode ser objeto da sociologia. E olhado pela óptica do direito, ele
será objeto das ciências jurídicas. Tá? O fato social. Mas qual parte desse fato social interessa ao direito? Qual parte é, entre aspas, apreensível pelo direito? Diz Lorival, nesse primeiro estudo introdutório dos escritos jurídicos e filosóficos, que o objeto do direito é a norma escrita, é a norma positivada. Vejam bem, então, pessoal, que Lorival Villanova é um positivista. O objeto seria a norma, assim, vamos usar aqui por enquanto como norma, como sendo direito-texto, sem aquela distinção de lei e norma, tá bom? Nesse momento. Então, a norma é o direito-texto e o objeto do direito é o direito-texto, é o direito positivado. E a ciência do direito é uma metalinguagem que fala, que se refere ao direito-texto. Repare bem que ele vai fazendo subdivisões de linguagens, já que ele trabalha com precisão de linguagem e fundado em Wittgenstein, que o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem, ele vai fazendo uma estratificação, né, extrato com S aí de camadas, né, uma estratificação das linguagens que se refere a seu objeto. Então, nós temos o direito-texto, ou a lei, como objeto da metalinguagem, que é a ciência do direito. Temos a ciência do direito, que é objeto da metalinguagem, que é a filosofia do direito. Teríamos aí, para o autor, a filosofia do direito como objeto de uma metalinguagem da filosofia. Tá vendo? Então, ele trabalha com níveis de linguagem e diz o seguinte depois, né? Mas o que importa para o jurista é o que está positivado, é o que está escrito. Né? O ser, ele é distinto do dever ser. Então, quem lê o Kelsen sabe bem disso, que nós temos o mundo do ser e o mundo do dever ser, e esse dever ser é o que importa, o dever ser jurídico, né? Porque nós temos vários tipos de deveres seres, a exemplo do dever ser moral. Mas o que importa aqui para o jurídico é o dever ser jurídico. Normativo, temos vários outros. Temos a normatividade moral, né, a normatividade religiosa, mas o que importa para ele, dentro de um conceito que ele busca aí de direito, seria esse direito-texto, esse direito positivo, sem valores. Ele não desconhece que os valores fazem parte do direito. Mas diz ele que esse valor, enquanto parte do direito, enquanto uma axiologia unitária, ela pertence ao mundo real, e o mundo real é inapreensível. Por mais que o direito seja permeado por valores, né, esses valores, eles se prestam, eles servem para a percepção pelo legislador para a positivação do direito. Nada mais que isso. O que não virou texto de lei não é objeto da ciência do direito. Por quê? Porque a ontologia, ela está no mundo real, e o mundo real pode olhar essa ontologia do direito por vários aspectos. A filosofia faz isso, a filosofia do direito faz isso, né, tentando definir direito, e para o autor não chega a um lugar sólido. Tá? Não sei se vocês estão compreendendo, mas ele trabalha com níveis de linguagem, e aí nós temos um método dele, que é um método reducionista de complexidade, é um método cartesiano também, né? Reducionismo de complexidade. Se ele diz que o real é inapreensível e vamos aqui reduzir de acordo com nossa linguagem até chegar no direito positivo, é um método reducionista, mas ele não nega isso. Ele sabe que está fazendo um método reducionista, mas ele prima pela historicidade e pela experiência do direito para chegarmos no conceito futuro. Tá bom? E disso, olha, ciência e lógica são importantes ou são imprescindíveis por um método de correlação racional para que concebamos qualquer cientificidade. Então, há de haver aqui uma razão lógica que correlacione
a coisa ou a parte da coisa que é objeto da pesquisa, da sua investigação, para que ela possa ter uma tendência aceitável pelo coletivo. Então, ele faz essa transição entre o real para o formal desse jeito. Ele faz essa transição, ele fala o seguinte: identificamos o nosso objeto, que é uma parte da coisa. Identificado. É isso que nós queremos investigar. Vamos ter que definir uma série de conceitos fundamentais desse objeto que devem ser racionalmente ou logicamente correlacionados. Se não houver uma correlação inteligível e aceitável, nós não temos um sistema. E ele quer falar o quê aí? De sistema científico, especialmente do sistema jurídico. Se não houver uma razão e uma correlação, ou uma razão dessas correlações conceituais, nós vamos ter palavras jogadas ao léu, jogadas ao vento. Pensa, Lorival, o seguinte: olha, se não fosse assim, se não tivesse essa razão correlacional do objeto, o direito poderia muito bem dizer o que bem quisesse, o que bem entendesse, e bastaria a validade vindo da autoridade competente para criar a lei, e seria direito. Mas não é isso, tá? Não é isso. Essa razão correlacional que ele diz, aí ele não nega o valor, não nega o campo axiológico, ele afirma o seguinte: o direito tem o escopo de realização da justiça. Isso ele não nega. O escopo do direito é a aplicação da justiça. Só que essa justiça é ontológica, valorativa. Não dá para apreendê-la, não dá para segurá-la e trazer ela aqui, essa metafísica, esse objeto metafísico, e dizer, olha, isso aqui está na norma, mas tem que buscar isso. Isso deve ser buscado. Porém, com a diferença de Dworkin. Dworkin diz que essa justiça deve ser buscada na concreção. Lorival diz que essa justiça ela serve de referência para a criação da norma. Lorival diz, olha, serve de referência. Então, quem tem que buscar essa justiça é o legislador. Não seria o juiz, não seria também o administrador público no momento de concretizar um ato administrativo, de decidir um processo administrativo. Então, aí tem uma distinção, tá vendo? Lorival não desconhece os valores, mas diz que esses valores eles são mirados ali pelo legislador, e essa é a razão correlacional que une o direito num sistema. Desta feita, senhores, o direito só vai ser um direito lógico se houver essa correlacionalidade ou implicação entre os conceitos fundados a priori, e aí ele fala no valor a priori, fundado a priori nesse valor justiça. Qual a importância, então, de conceituarmos direito? Por que nós devemos conceituar direito? Porque nós precisamos definir os contornos do sistema jurídico. Nós precisamos dizer quais são os contornos correlacionais que foram fundados no escopo de justiça lá atrás e que hoje guardam a coerência. Isso é importante. Passando isso, basta que o direito seja válido. Basta que haja validade, ou seja, aí ele vai na norma hipotética fundamental, né? Se tiver fundamento de validade até a norma hipotética fundamental, é válido. Mas ele parte da premissa de que essa norma hipotética fundamental e a Constituição e as leis complementares e as leis ordinárias e os demais atos infralegais, eles são firmados nesse a priori de justiça que motivou o legislador. Quem fala um pouco parecido com Lorival Villanova é o Klaus Günther, que é um alemão da Universidade de Kiel, sucessor do Alexis na cadeira, que diz que nós temos juízos de fundamentação e juízos de justificação. Justificação é esse a priori do legislador, fundamentação é a concretização do direito.
E também defende que não deve o aplicador do direito na fundamentação se estender para além do que a norma, do que a lei diz ali, né? Mas o que a lei diz? Se nós somos seres subjetivos e que cada um, quando lê um texto de lei, ou em cada momento que lemos um texto de lei, temos uma interpretação diferente, a depender do nosso estado de espírito no momento, ou de nossas experiências mais recentes, né? Então, por mais que Lorival busque a precisão linguística, e ele é primoroso nisso, ele é um lógico do direito, ele é um filósofo do direito, filósofo da teoria geral do direito, mas um lógico também, é reconhecido em todas essas áreas. Ele busca esse primor, mas sempre vai se deparar com a vagueza ou vaguidade e com os conceitos jurídicos indeterminados. Ele chega a falar assim no momento, olha, vou ler aqui ipsis literis o que ele falou. A indução é processo metódico, imposto ao pensamento pela estrutura formal de todo o campo da realidade. Reparem bem, então, que o campo da realidade ele só pode ser apreendido pela indução. As várias experiências do mundo real permitem uma indução para a apreensão do que é direito, a apreensão de um texto de lei, a apreensão de uma relação jurídica. O fato por fato, o fenômeno por fenômeno, aquele pragmatismo experimental e histórico dará o conceito de direito para nós. Então, nós precisamos, né, e o positivismo jurídico conceitua o direito a partir dos experimentos, da prática, do pragmatismo, e a partir também da escola histórica do direito. O que aconteceu no passado acontece hoje ou não acontece porque esse encadear lógico de normatividade do direito histórico ele permite apreender fato por fato, fenômeno por fenômeno, relação por relação jurídica, para que o real venha a ser formal, o objeto se formalize num texto de norma válido, que é pressuposto para ele, assim como para Kelsen, e com um a priori de justiça. Tá vendo? É um autor denso, é um autor complexo. O que ele fala? Olha, precisamos de um evoluir histórico para ver a experiência do direito na prática e daí devemos escrever, apreender o que é isso para positivar. O ser no marco do tempo e do espaço. Olha só o que ele fala. A apreensão do objeto, o objeto apreensível pelo direito, enquanto conceito de direito, ele é o ser, porém, no marco do tempo e do espaço. A coisa, o ser. Aí ele já começa a se aproximar da fenomenologia, e nesse momento, ele já fala em ser. A apreensão do ser num determinado momento histórico, sociocultural, localizado, permite a identificação e a definição do conceito de direito. O que ele quis dizer aqui para usar as palavras de Heidegger agora, né? Husserl e Heidegger também. Ele diz o seguinte, olha, o direito é um ente. O direito não é um ser, ele é um ente. O que é um ente, agora, pela óptica da fenomenologia? O ente é uma parcela do ser que se deixa demonstrar como fenômeno. Ente é uma parcela do ser que se permite demonstrar pelo fenômeno. Ele disse, em outras palavras, o que Heidegger e Husserl já falavam, né? O ser no marco espaço-temporal permite a apreensão desse ser. E esse ser é quem? É o direito. E como nós localizamos esse ser nesse espaço temporal, nesse local, nesse locus? Pelas experiências históricas e pelo pragmatismo. É assim que o direito ele consegue ingressar de forma positiva, aquela parcela do ser direito, o ente, né, positivo, a lei, consegue ingressar de forma válida e justa. De forma válida
e justa. Ele não refuta a justiça, só que a justiça é para quem escolhe, quem faz as leis, e não para quem aplica as leis. Porque parte da premissa de que essas leis, por serem válidas, já são justas. Essa é uma premissa do Lorival Villanova. Entra depois num tópico que ele chama conceitos fundamentais da ciência. Toda ciência precisa ter conceitos fundamentais, que hoje nós costumamos chamar de conceitos operacionais. Eu peço, às vezes, para vocês lerem e identificarem, leiam e identifiquem os conceitos operacionais de determinado artigo, aquela chave de leitura de determinado artigo científico. Para Lorival Villanova, toda ciência ela requer conceitos fundamentais, senão ela não vai conseguir guardar aquela correlação racional, lógica entre os conceitos, e aí o sistema quebra. O sistema ele vai à ruína. Ele sequer chega a ser um sistema. Então, dessa forma, conhecimento ou percepção, e essa percepção é histórica e empírica, e validez, a percepção e validez, trazem os contornos do sistema jurídico. O que é validez? E aí é uma pergunta. O que é validez, pessoal? Faço uma pergunta para vocês. Percepção e validez formam a noção de sistema. O que é validez? Seria, professor, mais ligado ali à questão da eficácia, essa validez, assim, ou seja, ela poderia ser atestada, ela teria guarida em algo, ou seja, uma condição, um estado de atestabilidade que ela seria uma norma válida, exigível, ou seja, portanto, eficaz. Validez como eficácia social, né? Eu achei que envolvesse a ideia de validade, mas que não necessariamente resultasse em eficácia dela. Não sei se eu estou dividindo muitos planos, né? Segundo Hart, a norma é válida se ela está embasada numa norma de reconhecimento. Para Kelsen, se ela está de acordo com a estrutura, né, superior e assentada na norma fundamental, né? Essa vinculação da eficácia com a validade, quem fez foi Kelsen, né? Kelsen atrelou um ao outro, mas diversos autores discordaram disso. O próprio Hart, no Brasil, Ter Sampaio, né? A teoria pontiana, né? Do plano da existência, da validade, da eficácia, também separou, né? Então, assim, há algumas controvérsias em torno desse atrelamento entre a eficácia e a validade, né? Certo, Julião. Mas para Lorival Villanova, ele é bem kelseniano, né? A validez ela é um misto, ele mescla a validade, né? Assim, a validade de Hart, fundamento dos vários níveis, né? De primeira e segunda de categorias, com uma concreção aplicável no caso concreto, sem nulidade. Então, para Lorival, nós temos aqui, para fechar o sistema, o conhecimento, ou seja, a percepção de tudo que foi produzido, e a evolução. Há nessa noção dele um encadear do direito histórico até chegar ao momento atual, porque senão nós não conseguiríamos nem fazer sequer um estudo de direito comparado. Não daria para fazer. Então, há esse encadear. Lá no passado, tinha também esse conhecimento e essa validez. Depois, na Idade Média, também conhecimento e validez, até chegar aos dias atuais. Para ele, o sistema é isso, conhecimento e validez. E a validez, ela envolve a estrutura lógica também, para além da validade e da eficácia, que só é permitida por uma racionalidade lógica. Pois não, Anthony? Então, professor, pensando aqui nessa pergunta também da validez, podemos atestar ela como uma verdade lógica, né? Entrar nesse aspecto da verdade lógica. Até porque, para o Lorival, a lógica é uma expressão mais depurada da racionalidade, né? Ele substitui uma racionalidade científica como grau máximo de um positivismo para uma racionalidade com depuração máxima. Então, a racionalidade com depuração máxima. Até porque pensar o direito apenas como um sistema de regras levaria ao abandono daqueles critérios, ou seja, da aplicação dos princípios, por exemplo.
né, o que em grande medida prejudicaria o desempenho, né, da resolução dos conflitos, tornaria mais difícil. O que me permite concluir que só a análise da norma, da regra, é insuficiente para a resolução dos conflitos, né? Então, eu acho que seja isso, uma verdade lógica pautada numa racionalidade do próprio Perfeito. legislador ou do jurista. Perfeito, Antônio, é exatamente isso. Então, ele usa uma outra expressão, que não verdade lógica, ele usa estrutura lógica racional. Tá? Então, validez, além da percepção gaussiana e de Hart, como o Dulon bem colocou, ele liga o sistema entre os seus próprios conceitos. Há uma estrutura lógica racional entre cada conceito. Daí, nós podemos compreender que não existe conceitos antagônicos dentro do sistema jurídico. Não seria só normas antagônicas, mas conceitos antagônicos também, dentro dessa estrutura lógica. E para Lorival, essa estrutura lógica de conhecimento e validez é o objeto fundamental com vistas à justiça. Esse é o objeto fundamental do direito. Tá? Esse sistema logicamente estruturado, logicamente pensado, logicamente percebido e depois positivado. Então, nós temos o direito como um conceito fundamental de ciência jurídica. Essa validez e essa percepção passam a ser direito, tá, Janderson? Então, passam a ser o direito para o estudo da ciência jurídica. Então, o que é direito para Lorival Villanova, dando um spoiler aí, porque não é agora que eu vou terminar o conceito, mas o que é conceito de direito para Lorival? Seria percepção e validez positivados dentro de uma estrutura correlacional lógico-racional, certo? Lógico-racional. Por isso que ele é lógico, por isso que ele prima preciosismo dos conceitos. Né? Dos conceitos. Esse texto que nós lemos é de 1947. Repare bem a profundidade daquela época. Tá? Mas estava no livro ali de Kelsey mesmo, ou até mais profundo que a teoria pura do direito. E nisso, o que ele acaba fazendo? Qual o método que ele... Não sei se você compreendeu já então, o conceito de direito para ele. É o direito positivo, que é aprendido dessa forma, como parcela do direito que tem essa parte que é possível ser compreendida por nós, e outra parte que é valorativa, axiológica, e aí nem entra naquela questão dos valores axiomáticos, para não confundir, não vamos nem falar disso. Tá? Ele faz uma decomposição analítica, é um método cartesiano. E nós compreendemos a utilidade da coisa, que é o direito positivo aplicado aqui. Ele é contra, então, desse modo, a valores universais. Eu penso que há, né? Afirmo, às vezes, em algumas aulas minhas, eu gosto da ideia de existência de valores universais. Ele não, ele é contra. Ele fala, olha, o direito é conceituado assim, não existe um valor sequer que seja universal, pois o belo e o feio, o bom e o mal, o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, eles são flutuantes, eles são relativos, porque cada sociedade possui a sua, e nisso esse justo e injusto, ele funciona como um a priori. Sem axiomas, direito como mero instrumento, exato, Janderson. O direito como instrumento de pacificação social, ou de aplicação da justiça, mas essa justiça momentânea de hoje. Não teríamos um justo absoluto, um justo universal. Aí, para mim, a universalidade do direito, a universalidade do conceito de direito. Começa abrindo um tópico assim e fala, olha, será que o direito é universal? Nós podemos ter um conceito de direito que seja atemporal, não tem um local e tempo, espaço-tempo pré-definidos? Será que nem que seja uma normazinha sequer, uma única lei que seja atemporal? Para ele, não. Direito é um fenômeno histórico e territorial e sempre relativo. Direito é um fenômeno, não deixa de ser fenômeno, então está lá em Russell. É um fenômeno histórico, territorial e sempre por isso vai ser relativo. Não há direito universal, atemporal, não territorial.
sempre local, identificado num contexto sociocultural. Isso por necessidades lógicas. Os próprios valores mudam, né? Vocês veem aquelas pinturas e aquelas estátuas da Grécia. As pessoas eram retratadas de forma diferente, né? com valores diferentes. A moda muda toda hora, né? O que você acha bonito hoje, amanhã é feio. Aquela gravata larga, né? Que foi moda há 10 anos atrás, hoje a moda é a gravata slim. E quando você olha uma pessoa com gravata larga, você chega a tomar um susto, né? Cria uma repulsa natural da gente. Então, os valores mudam. Nada contra a gravata larga, viu? O pessoal também usa. Mas cria, assim, ele quer dizer aqui, os valores mudam. E o valor justiça muda também. E por isso que o direito não é universal. Por isso que nós não podemos ter normas universais aplicadas de qualquer jeito para sempre, em todas as épocas. Isso é a lógica que ele identifica, né? Então, a validez lógico-sistêmica, tá? Aí sim, a validez lógico-sistêmica é universal. Olha só, interessante isso que ele fala. O que a gente precisa para definirmos um sistema jurídico, os seus pressupostos são universais. Quais são os pressupostos? Eu falei agora atrás que o Odilon e o Anthony ajudaram a definir. Quais são os pressupostos? A percepção, certo? Penso, logo existo, o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem, ou seja, a percepção e a decomposição lógico-racional do objeto, do ser, né? Transformando ele num ente apreensível, e mais o quê? E a validez. Certo? Então, a validez lógico-sistêmica é universal. A forma de conceber o direito, esta sim é universal. Mas os valores que vão permear aquela sociedade para que possamos ter um direito positivo aplicável, né, estes são relativos, localizados no tempo e no espaço. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Ele trabalha com os dois valores, relatividade e universalidade. É um raciocínio complexo dele, mas a relatividade ela ocorre porque os valores que dão aso ao positivo, ao direito positivo, são relativos. Ele não trabalha com valores absolutos, são relativos. Mas a estrutura, a montagem do esqueleto interno do direito é sempre uma só. Sempre uma só. Para ele. Para Lorival Villanova. E aí ele fala, então, que a validez lógico, o sistema é universal pelo seu encadear histórico. Isso, dentro de uma relatividade sucessiva, nós temos uma universalidade interna do direito. Compreenderam isso? E ele vem e fala, então, da insuficiência do formalismo. Ele reconhece, olha, isso que eu estou falando aqui, esse conceito de direito, ele é insuficiente. O formalismo, ele é insuficiente para aprender todo o direito, mas o direito é um ser. Nós vamos trabalhar com ente de lei, norma escrita, direito-texto. Direito-texto. Isso para o mundo já é suficiente. Para a pacificação social, a aplicação da justiça, tá? E a interpretação e concreção das leis já é suficiente. O formalismo, ele é insuficiente para definir o conceito amplo e axiológico de direito, mas é suficiente, sim, para o escopo de justiça, que também é relativo. Tá? Então, a forma é relativa. Não é realidade. A forma é relativa. Não é realidade. Nós não conseguimos, nunca, aprender a realidade. Aí volta a fenomenologia. O que é isso aqui? Um celular. Será? E aí, alguém chute outra, mais preciso. Pode ser um relógio, pode ser um celular, pode ser um rádio, pode ser um navegador de internet, um computador. É um quadrado, não? É um quadrado, a forma geométrica, mas hoje esse ente aqui, dentro de tudo que vocês falaram,
ele é algo que está me irritando, porque ele é algo que mexe com o meu psicológico, porque ele caiu no chão de quina, quebrou aqui, estava novinho, e agora o toque dele não está funcionando direito, e eu trabalho com celular. Então, ele não responde ao toque. Então, hoje ele é um fator de irritabilidade. Está vendo? Um outro ente que existe aí dentro de algo que é mais complexo, pode ser um celular, um Note 8, Note 9, Note 10, de última geração, que tem determinadas funcionalidades, tem a caneta aqui que você rabisca e serve para comunicação. Mas hoje não, hoje ele serve para me irritar. É o útil deste aparelho. É uma decomposição cartesiana, que eu retiro um ente específico e trabalho ele, tá bom? Então, eu defini isso aqui, que é diferente do que vocês têm. Tá? É diferente. Isso ele diz o quê, então? Olha, a forma, alguém falou, é um quadrado. Já formalizou, né? Muito bem, é um quadrado, é um retângulo, né? Ela não é o real. Forma não é a realidade. Da mesma forma, do mesmo modo, então, forma não é axiológico, não é valor. O valor que isso tem para mim é um. O valor que o celular de vocês tem para vocês é outro. Então, a forma nunca vai apreender ou representar ou descrever a axiologia, o axiológico e a realidade. Impureza do direito. Por isso nós temos impureza do direito. Ele reúne aspectos, ele deveria reunir, né? Hoje reúne aspectos lógicos e axiológicos, isso torna o direito impuro. Por isso que vem a teoria pura do direito. O direito deveria se preocupar só com os aspectos lógicos, formais. A partir do momento que você começa a colocar valores morais, econômicos, consequencialistas econômicos, religiosos, o direito se torna impuro para Lorival Villanova. Tá? Ele conhece muito bem, né, por ser um estudioso de Russell, ele sabe muito bem da fenomenologia, mas ele optou por refutar a fenomenologia e trabalhar somente com o formalismo lógico. E quando nós misturamos formalismo lógico, ou o aspecto lógico, mais kelseniano que Kelsen, né, Jânio? Quando nós misturamos o aspecto lógico com o aspecto axiológico, o conceito de direito não é um conceito lógico universal, né? Então, nós temos um direito impuro, porque a gente tenta colocar pitadas de universalidade ali, de valores universais, em algo que essencialmente é relativo. Dever ser é uma formulação normativa de um valor. Logo aí, ele já traz a distinção entre valor e norma. Ele fala, a contrário senso, que valor não é norma. Igual é que se fala lá na Teoria dos Direitos Fundamentais, no capítulo 3º dele, fala que valor não é norma. Valor é do campo axiológico e é impossível você tratar valores como valores normativos, jurídico-normativos. Você pode tratar como normativos morais, mas jurídicos normativos não. É que se fala isso. E aqui ele fala, contrário senso também. O dever ser é uma formulação normativa de um valor, ou seja, o valor que não é norma jurídica só vira norma jurídica depois de formalizado e ingressado no campo de direito positivo. Por quem? Pelo legislador, pelo criador da norma, e não pelo intérprete aplicador do direito, tá? Não pelo intérprete. E aí, com isso, ele corta todo e qualquer ativismo de qualquer natureza, judicial e administrativo. E volta a dizer, a formulação normativa depende, deve guardar correlação com a validez. Outra frase dele nesse sentido aqui que nós estamos tratando é o seguinte: o direito é essencialmente um espírito humano no sentido de realizar a justiça. Ele não despreza a justiça, pensem bem, ele não despreza o valor, mas o direito positivo é quando dotado de percepção e validez sistêmica, ele já é a materialização dessa justiça a priori. Se a norma é dever ser, deve ser dever ser de algo. Se a norma, olha, pararam para pensar isso? A gente lê Kelsen e fala, pô, dever ser é diferente de dever ser. Aí quem leu aquele best-seller também do Michel Temer, né, como é que é? Elementos
de direito constitucional, bem fininho. Ele começa lá que é a Constituição, aí fala que é a Constituição da cadeira, da poltrona, né? Aí depois ele entra no ser e no dever ser. Né? Mas não fala do que é esse dever ser. Kelsey também não, é dever ser de quê? Kelsey fala que o dever ser é dever ser de algo. Lorival fala aqui, é dever ser de justiça. Se o direito positivo é um dever ser formal, lógico formal, dotado de validez sistêmica, é um dever ser pensado a priori, historicamente e positivado de justiça, nada mais que isso. Então ele faz esse link com a justiça. Tá? Lá em 1947, antes da nossa Constituição Cidadã, tá? A tomada de posição prévia e anterior de um valor. Dever ser é a tomada prévia de um valor. Só que esse valor é histórico, localizado, temporal, não é universal. O valor, pessoal, é incluído antes, para a formação do direito positivo, que é a expressão de um pensamento enunciativo. O direito positivo, então, é a expressão do nosso pensamento enunciativo. A gente pensa a coisa, né? A gente percebe a coisa. Dessa coisa, a gente retira, no modelo de decomposição racional, o que é objeto para o direito, ou para qualquer outra ciência, e depois, por meio de linguagem, enunciamos isso. Então, temos algumas etapas aí, né? A percepção e o pensamento da coisa, depois a enunciação disso, com escopo de justiça. Então, o direito positivo enuncia com escopo de justiça. Caso contrário, a lógica interna do sistema jurídico encadear qualquer dever ser. Se não tivéssemos o escopo de justiça, a lógica interna, fugindo a essa lógica histórica externa, poderia encadear qualquer coisa. Então, a lógica externa de valores temporais, tá? Tem uma lógica externa de percepção, provoca a validez para a definição do contorno do direito. Direito só será direito se for positivo, positivado, e houver essa correlação da lógica externa com a lógica interna, para evitar que o direito enuncie qualquer coisa como sendo dever ser. Para evitar, por exemplo, que o direito... Então, vou trazer um caso concreto aqui, pelo menos um, né? Não fica tão abstrato assim. Para evitar que o Congresso defina crime que retroaja. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, certo? Está lá no artigo 2º do Código Penal. Isso é uma questão de lógica externa, não é lógica interna do sistema. O direito, ele deve evitar essa incoerência. Isso é um valor atual. Vamos supor, olha só. Hoje aqui eu comecei a gravar antes um pouquinho de vocês entrarem. Aí eu faço um enunciado normativo, punitivo, sancionador. Olha, aqueles que ingressaram depois que eu comecei a gravar estão suspensos de 2 grupos de pesquisa. Vocês, graças a Deus, não, estão suspensos de 2. Mas reparem bem, eu estou enunciando agora algo retroagindo, e a norma punitiva deve ser prospectiva, para o futuro. Tá vendo? Então, nós temos um valor aí que serve de validez, para influenciar a validez ou a lógica interna. Ficou claro isso para vocês? Ele não é completamente avesso aos valores. Por isso que ele, Janderson, não é pior, mais kelseniano que Kelsen, não, tá? Ele é kelseniano, mas não mais. Ficou lógica essa correlação? Lógica interna e lógica externa, ok, né? A justiça limita o dever ser. E isso ele está na mesma linha de Canaris. A justiça limita o dever ser. Canaris falava isso. Quem assistiu ao nosso grupo de pesquisa do semestre passado, acho que foi o 2º encontro do semestre passado, a gente trouxe aqui alguns pontos. Canaris admite valores, mas desde que sejam positivados, é a mesma coisa de Lorival Villanova, a mesma coisa. O conceito formal de direito é um a priori, lógico, do direito. O conceito formal de direito, reduzindo mais ainda, se o direito positivo vem de um valor justiça a priori, o conceito formal de direito é um a priori jurídico. Certo? Ele reduz mais ainda o direito positivo. E a ciência do direito é a ciência positiva, nada mais que isso. Não falamos em ciência do direito axiomático, axiológico. A ciência do direito é a ciência do objeto palpável, aprendido, que é aquilo que virou lei, direito positivo. Ciência do direito só incide sobre objeto, texto de lei.
o autor, tá bom? Para o autor. Isso não é para mim, para o autor. E muitos encampam isso, né? Muitos falam assim, olha, o direito é aquilo, é aquilo, é aquilo que está positivado e não aquilo que você queria que fosse. Você não deve comentar a lei dizendo que a lei deveria ser de outro jeito. Deve comentar a lei como ela foi positivada. Muitos autores falam isso. Já ouviram essa frase? Muitos autores falam isso com base nesse viés do Lorival Villanova. Não necessariamente tendo lido Lorival Villanova, mas leram outros autores que influenciaram o Lorival Villanova. Né? E ele critica muito Kant por isso, critica muito o imperativo categórico de Kant, porque fala que Kant coloca elementos axiológicos para compor o direito, né? Ele acaba criticando. Então, a ciência do direito é a ciência do direito positivo, que é a categoria cognoscível fundamental. O que é cognoscibilidade? É a capacidade de compreensão. Nós só temos a capacidade de compreensão do positivado. Voltando a Wittgenstein, o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Se eu consigo anunciar aquilo e positivar, esse mundo está bem definido e pode ser objeto do direito desde congruência interna e essa lógica externa também com os valores. E daí, então, essa é a categoria cognoscível fundamental do direito. Qual? O direito positivo. O objeto. O objeto cognoscível é o direito positivo, para Lorival Villanova. E daí, nós temos a ciência do direito positivo, que é a ciência do direito, que está, no nível mais acima, a filosofia da ciência jurídica, aquela metalinguagem que eu fui falando, né? Um vira objeto do outro e metalinguagem do outro. E depois, acima disso, a filosofia jurídica, e acima da filosofia jurídica, o ser do direito. Então, olha só, em níveis ascendentes de linguagem e metalinguagem, temos direito positivo como categoria cognoscível do direito, que é o texto de lei. Logo acima, nós temos a ciência do direito positivo. Então, quando nós falamos em ciência do direito, a ciência do direito positivo. Este aqui é objeto, esse aqui é metalinguagem. Logo acima da ciência do direito positivo, nós temos a filosofia da ciência jurídica. Este vira objeto e este é metalinguagem. Logo acima da ciência, da filosofia da ciência jurídica, nós temos a filosofia jurídica, e então de baixo vira objeto, de cima vira metalinguagem, e acima da filosofia jurídica nós temos o ser do direito. Só que o ser do direito, ele é ontológico. Ele é ontológico. Os problemas axiológicos estão todos aí, buscam sempre a ontologia e o que é o ser do direito. Tá? E onde trabalhar esse ser do direito, o que eu acho que melhor trabalha, para mim, é Russell, que influenciou o Lorival, e Heidegger. Prefiro ainda Heidegger, a obra Ser e Tempo, e logo depois Gadamer. Depois, logo em seguida, a obra do meu orientador do doutorado, um dos orientadores, que é o Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, que tem os livros sobre fenomenologia fundado em Heidegger. Então, ser do direito, a gente tem que ir para Heidegger. Só que Lorival ainda fala o seguinte, olha, a esfera ontológica do dever ser, que vai lá no ser do direito, não é a mesma coisa, ou não pertencem ao ser físico e ao ser psíquico humano. Ele faz ainda a distinção, não estão no mesmo plano ontológico. O direito como ser não está no mesmo plano ontológico do indivíduo, físico e psíquico. Então, ele ainda continua sendo um objeto que, em tese, poderia ser apreensível cognoscitivamente pelo humano. E Heidegger traz umas questões assim que permitem aprender, pelo menos eu penso, aprender esse ser do direito, tá bom? A realidade em sentido estrito, então ele chama de sentido amplo, que é esse ser das coisas, e realidade em sentido estrito, que é o ser humano em si. Tá? Então, o fundamento último de um dever ser é, portanto, um valor previamente instituído à norma, que pode ter origem lá no ser do direito, mas a gente não consegue aprender isso, então a gente fica com intuições desse mundo axiológico. Deixa eu ver mais sobre o que eu posso falar para vocês. Superação do subjetivismo, depois ele vai para isso, superação do subjetivismo, crítico, psicologia do direito. Ele fala que o racionalismo, então, né, que é isso, que investiga muito a ontologia, ele culmina com uma teoria do direito natural,
que é deduzido racionalmente. E o direito natural não tem segurança jurídica. Por isso nós precisamos ficar com objeto cognoscível, possível. E é injustificado. Então, o racionalismo jurídico ele é injustificado. Positivismo jurídico e a escola histórica do direito reabilitam a importância da experiência sobre ou superando o racionalismo abstrato. Tá vendo? Ele volta àquela questão da validez novamente, e a lógica externa e a lógica interna do direito. Tem mais coisa para falar, poderia ficar falando aqui mais algumas coisas, mas eu acho que agora nem vou falar de Dworkin, né? Eu queria trazer esse aspecto da teoria do Lorival Villanova. Por que eu escolhi essa parte introdutória? Porque depois ele vai para modais deônticos, lógica dos preceitos primários e secundários, lógica jurídica, que é muito aplicada ao direito tributário, ao direito penal, mas aqui essa filosofia primária, ou teoria geral do direito do Lorival Villanova, conceito do direito como direito positivo, e por que o direito é direito positivo, e não é o ser do direito, isso é importante para a gente, para que nós fundamentemos num trabalho que vamos abordar o positivismo jurídico lógico ou clássico, devemos usar o Lorival Villanova. Eu acho que é o Marcos que está me perguntando. Marcos saiu ou já saiu? Saiu, né? Estava me perguntando quais deveria usar no post. Tá aí, Marcos. Lembra que a gente fez o sumário ontem da sua pesquisa? Sim. Se você puder usar o Lorival Villanova, eu até ia digitar ontem, mas eu deixei para falar com você isso hoje. Se você puder usar junto com a Arte Bob, o Lorival Villanova, ele vai dar um quê aí especial para a sua pesquisa. Perfeito. Tá? Esse aspecto. Uhum. E aí eu queria ouvir de vocês, então, um pouco agora, uns 10 minutos para a gente encerrar. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam e falam sobre isso? Sei que vários estão pensando. Posso falar, professor? Oi? Posso falar? Pode, fica à vontade. O que eu acho, o que eu observei, assim, é que o autor, ele parte de uma ideia indutiva, mas ele utiliza também sobretudo de uma ideia que ele mesmo coloca, né, que seria um processo dialético, né? Ele sai da origem dos valores, ele considera que os valores só seriam exigíveis depois de positivados. Ele fala que o direito é formal, que os valores eles são históricos, e que esse historicismo seria reconhecido pelo legislador, então só poderia exigir os valores, esses valores eles seriam colocados. Aí, em contraposição, o Dworkin vai falar o seguinte, que até para uma visão, por exemplo, que o Dworkin é mais como um law, ele vai falar dos radicates, né? Aquele caso lá do testemunho, que o sujeito era testamentário e matou o próprio avô, e como é que você resolveria o problema quando você não tinha uma lei? Então, seria a briga dos dois nesses casos, né? Aí, o que eu observo? Você vê, porque, por exemplo, é que talvez o direito civil law ele contemple mais casos que o common law. Então, seria inerente, até uma decorrência lógica dos dois sistemas, terem posicionamentos, sim, que não se conflitam, eles são dois pontos diferentes de um mesmo objeto. Mas pelo menos o que eu entendo, é que quando o Dworkin ele fala da ponderação de princípios, né, que ao contrário das normas, os princípios se relativizariam, indo mais no seu entendimento dos valores, eu entendo que, na verdade, os valores seriam o arquétipo, a fundação dos princípios. Sim, isso eu coloco na minha tese de doutorado, né? Dos valores axiomáticos, eles são tudo ou nada também, né? O valor axiomático ele é tudo ou nada no mesmo modelo das regras, que são tudo ou nada. E os princípios não, são o máximo realizável. Então, eles se distinguem. Tá certo, Débora. Até a próxima. Você sobre a tese, viu? A gente conversa depois. Então, o que eu coloco lá na minha tese de doutorado? Teríamos 3 categorias de normas. Regras, princípios e valores. Regras, tudo ou nada. Obrigado você, Débora. Agradeço a presença. Regras, tudo ou nada. A tese que foi objeto do processo seletivo desse ano, né? Tese Hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas... como é que é? Esse nome da tese. Fenomenologia e Hermenêutica do Direito Administrativo para a Teoria da Decisão Administrativa. Essa aí. Exatamente, Janderson. Essa aí o que a gente divide lá?
Regras, princípios e valores. Regras, princípios e valores. Regra, tudo ou nada. Princípio, máximo realizável. Até aqui está igual ao Alexi, igual do também. Aí, valores. Os axiomáticos, diferentes dos axiológicos, são normativos, são um pré-texto do direito, ou um contexto, ou um subtexto, algo mais normativos, e tudo ou nada também. Certo? E ele faz realmente isso, Bruno. Ele trabalha com um método também dialético, porque a partir do momento que ele vem trazendo o histórico, né, para confrontar com o atual e ver se há validez, isso é dialético, para tirar uma síntese. Né? Ele tira uma síntese disso aí, que é o direito positivo. Então, é um método dialético. Na percepção, ela é indutiva, mas o atualizar desse direito histórico é dialético, de fato. Professor Sandro, eu não entendi. Esse livro do Fenomenologia era uma tese? Quem está perguntando é o Francisco? Lucas. Lucas. Esse livro, Fenomenologia, é até uma tese de doutorado minha. Mas alguém queria fazer alguma colocação? Não? Tá tudo tranquilo? Gostaram do autor? O que vocês acharam? Será que vai ser útil? Excelente, professor. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação.